Bom dia. Gostaria de compartilhar uma palavra que está em 2 Crônicas 26. O feliz reinado de Uzias. Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e constituíram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Ioliá, Jecolias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabné e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram impostos a Uzias, e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderosos e respeitados. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e junto ao ângulo, o canto onde a muralha faz esquina. Também construiu torres do deserto e perfurou muitas cisternas, porquanto também era proprietário de muitos rebanhos, tanto nas planícies como na Cefalá, os planaltos de Judá. Ele mantinha trabalhadores de seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois tinha grande apreciação pela agricultura. Uzias possuía um exército bem treinado, organizado em grupos de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles guerreiros, corajosos e decididos. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas atiradeiras de pedras. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por especialistas, a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessar grandes pedras contra forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Amém? Aqui é a primeira vez na história que se registra o uso de algum aparelho capaz de atirar grandes pedras e catapultas. Enfim, o reinado de Uzias era tão grandioso, ele era tão inteligente, através da presença de Deus na época, que ele foi os primeiros reis na história que se vê falar em catapultas, as artilhareiras que atiram as pedras grandes para derrotar seus inimigos. A primeira vez na história. Que também falam nos estudos que isso foi depois, virou rotina, essas catapultas, 300 anos depois, 3 décadas depois. Amém? Depois de Uzias ter feito essas catapultas. Porém,
um sentimento pequeno, vamos dizer, que fez a separação desde a época, no início, né? Que fez a separação do arcanjo, que veio se transformar em Satanás, que foi o orgulho. O orgulho entrou na vida de Uzias de tal maneira que acabou destruindo ele. Que logo depois fala no versículo 16, o título é assim, ó, a lepra ataca o orgulho de Uzias. Amém? O orgulho acabou se tornando um pecado. Na época, a lepra representava o pecado, uma doença incurável. Muitos teriam que, não importava se era rei ou se era um mendigo, se havia lepra, era expulso da sociedade. Não poderia viver junto da sociedade. Assim como hoje em dia, muitas vezes o pecado nos afasta de Deus primeiramente, e muitas vezes somos separados na sociedade por determinados pecados em nossas vidas. Amém? No versículo 16 fala: contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda, ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhes: Uzias, não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecastes terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. Aqui, o rei Uzias já não era mais digno da glória de Yahvé, do Senhor. Porque o orgulho nos fez que ele se afastasse de Deus. O orgulho não quer nos separar, nos afastar somente da pessoa, de uma pessoa, determinada pessoa. Ele quer nos afastar e nos afasta de Deus. Assim como Satanás foi afastado do reino dos céus através do orgulho, nós também somos afastados de Deus, nos afastamos de Deus por causa do nosso orgulho. Contanto que no Salmo 8 diz que Deus se fez menor do que os anjos, nos fez menor do que os anjos. Ou seja, Jesus veio em forma de homem, se fez menor do que os anjos, para nós vermos a humildade de Deus e não mostrar um Deus orgulhoso, pois Deus é um Deus humilde. Amém? Um Deus humilde. Assim, uns anos atrás, eu me perguntava por que Jesus veio em forma de homem e não em forma de... Ele já poderia, né, ter vindo já no Espírito Santo, e não, por que ele veio em forma de homens? Hoje de manhã, tive essa resposta de Deus, que é para não se mostrar um Deus orgulhoso, e sim um Deus humilde, porque ele se fez menor do que os anjos. Ou seja, ele se fez um ser humano, porque nós fomos feitos menor do que os anjos. Era Deus, os anjos e nós. E Jesus veio em forma de homem para demonstrar a humildade desse Deus tão grandioso e misericordioso que é. Amém? Contanto que Deus diz ainda também, Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifícios. Para termos misericórdia, Deus teve tamanha misericórdia que se fez humilde, se fez menor do que os anjos. Lá no Salmos 8 diz que fez menor do que os anjos. Com a sua glória os coroastes. Amém? Que através da humildade possamos buscar a glória de Deus e não através do orgulho que nos leva à separação de Deus. Pois assim como o reinado de Uzias foi abaixo por causa do orgulho, aqui fala da questão que Uzias pecou no orgulho,
sendo orgulhoso, se convencendo, se gloriando nas conquistas que já teve e não gloriando o Senhor Deus, nosso Senhor Salvador. Porque Deus não divide a glória com ninguém. A glória é só de Jesus Cristo. A glória é da minha vida, da sua vida, da minha família, da sua família, da minha empresa, da sua empresa, da minha libertação, da tua libertação, da minha salvação, da tua salvação. A glória só pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele se fez menor do que os anjos, para com a sua glória nos coroar. Amém? Que possamos meditar nesse dia e que possamos pedir para Deus que caia o orgulho de nossas vidas. Que não sejamos pessoas orgulhosas e soberbas e temos a humildade, em primeiro lugar, reconhecer Deus em nossas vidas, pois somente Ele tem o poder e a autoridade para nos curar, nos salvar, nos proteger, nos libertar, nos guiar. Amém? Glória a Deus. Tenha um bom dia.